Olá, meu nome é Beatriz Laurindo, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal de Rondonópolis e estou aqui juntamente com as acadêmicas Janessa, Maria Eduarda e Thalita para apresentar e discutir sobre os cuidados necessários de primeiros socorros a pacientes acometidos por queimaduras. Então, o objetivo dessa apresentação é discutir os aspectos relacionados à assistência aos pacientes que sofreram com essas lesões decorrentes de queimaduras, com o objetivo de discutir alguns aspectos referentes à anatomia da pele, a profundidade das lesões, a avaliação primária e secundária que corresponde à assistência de urgência e emergência e os fatores que podem desencadear uma lesão por queimadura no paciente. Então, falando um pouquinho da anatomia da pele, a pele, ela desempenha diversas funções, né, no organismo humano, ela é um dos órgãos do corpo humano maior, e dentre as funções tem de proteção, termorregulação, regulação de fluidos, sensação e adaptação metabólica. Então, quando acontece uma queimadura, todas essas funções, né, que a pele desempenha no organismo humano estão debilitadas. Então, é de suma importância o manejo correto dessas queimaduras para que essas funções se mantenham íntegras. E a pele, ela é composta basicamente de 3 camadas: a camada superficial, que é a epiderme, a derme e a camada subcutânea, que ela também é conhecida como hipoderme. Há outros constituintes também, né, da pele, sendo a glândula sudorípara, os poros, o pelo, a glândula sebácea, o folículo puloso, adipócitos e a artéria. As características das queimaduras, pode-se fazer uma analogia com um ovo, ou seja, quando você vai fritar um ovo, você coloca ele no óleo e uma elevada temperatura. Então, ele está inicialmente num estado líquido e passa para um estado mais sólido, decorrente, né, dessa exposição a elevadas temperaturas, porque ocorre a desnaturação da sua proteína. Então, quando você expõe a pele, né, do ser humano a elevadas temperaturas, ou numa radiação, em substâncias químicas e também em temperaturas congelantes, a pele vai sofrendo como o ovo, né? Ela vai sofrendo alterações, vai sofrendo lesões, desnaturação das suas proteínas, destruição das células. É algo progressivo de destruição mesmo das células. E a lesão, ela pode ser imediata e tardia. A lesão imediata, ela é quando ocorre o processo imediato, ou seja, quando a pele do paciente tem contato com aquele fator que vai levar à queimadura. Já a lesão tardia é quando essa queimadura imediata ela não foi tratada de forma correta, não teve uma ressuscitação realizada de forma correta, o tratamento é realizado de forma correta, logo essa ferida, essa lesão não teve a melhora, fazendo com que ela se tornasse uma lesão por queimadura tardia. Então, as queimaduras, ela tem zonas, né, de coagulação, estase, hiperemia, que eu vou estar falando mais à frente, e é necessário frisar para não colocar gelo, porque o gelo, ele vai estimular uma vasoconstrição dos vasos, né, e isso faz com que diminua o suprimento sanguíneo. Isso é extremamente prejudicial no caso das queimaduras, que necessitam de um suprimento sanguíneo, do oxigênio, para que essa pele cicatrize da melhor forma. Então, sobre as zonas da lesão, tem a zona de coagulação, que é a zona mais debilitada, que é a zona do tecido necrosado, a zona de estase, que é a zona ao redor da zona de coagulação, onde as células elas estão recebendo pouco suprimento sanguíneo, e se não é feita uma ressuscitação adequada dessa lesão, um tratamento adequado, essa zona de estase pode passar a ser uma zona de coagulação. Também tem a zona de hiperemia. Então, zona de coagulação, zona de estase, zona de hiperemia, que é o local ao redor da zona de estase que ainda ela recebe um suprimento sanguíneo e está em constante processo de inflamação e é a menos afetada. Então, a gente tem que manter
a zona de hiperemia, né, para que ela não seja afetada, e aumentar aquele suprimento sanguíneo para que a zona de estase não vire uma zona de coagulação. Nós temos que avaliar também, é de suma importância, avaliar a profundidade das queimaduras, que são 4: queimaduras superficiais, queimaduras de espessura parcial, queimaduras de espessura total e queimaduras de 4º grau. Nas lesões superficiais, que são as queimaduras de 1º grau, são as queimaduras que acometem a epiderme, são as queimaduras causadas pelo sol, né? Por isso é importante de frisar que as pessoas passam protetor solar, não fiquem muito tempo expostas ao sol, porque pode levar essas lesões superficiais, que levam ao rubor, o calor e a dor, e ela não tem grandes preocupações, só que tem que ser realizada uma reidratação oral do paciente para que não leve a uma desidratação. As lesões de espessura parcial, elas são lesões que acometem a epiderme e a derme. Inicialmente pode causar bolhas, você não pode, né, estourar as bolhas, e pode ser doloroso, o leito da ferida é brilhante. Nas lesões de espessura total, ela tem bastante tecido morto, muita dor, aparência similar ao couro, então tem bastante escaras, e a coloração é branca e chamuscada. Então, ela já acomete a hipoderme, além da epiderme e da derme, necessitando de grande controle, né, da ferida desse paciente, da lesão. E a lesão de 4º grau é uma lesão extremamente preocupante, porque ela vai acometer todas as camadas da pele e também os tecidos moles e os ossos. Então, a equipe multidisciplinar deve avaliar essa ferida sempre, né, adotar todas as medidas necessárias para a manutenção da vida do paciente e da melhora dessa ferida, porque se ela não é realizada, uma ressuscitação, um tratamento adequado pode levar a uma lesão tardia, e também é importante se atentar aos aspectos psicológicos do paciente, né? A equipe multiprofissional deve assistir ele. As queimaduras, então, portanto, um breve resumo: tem a pele normal, a queimadura de 1º grau, né, onde acomete mais a epiderme, queimadura de 2º grau, que acomete a epiderme e a derme, com a formação de bolhas, e a queimadura de 3º grau, que é quando acomete a epiderme, a derme e a hipoderme. A avaliação da queimadura, que ela pode ser dividida em avaliação primária e secundária. Na avaliação primária, assim que o paciente chega com queimadura, um paciente queimado, é necessário avaliar primeiro e tratar todos os distúrbios que estão causando risco à vida dele naquele momento. E aí, no caso de queimadura, a gente costuma utilizar o método ABCDE, que é via aérea, respiração, circulação, incapacidade e a exposição ao ambiente. Na avaliação primária, quando em relação à via aérea, é muito importante a gente focar em manter a desobstrução da via, manter cuidadosa avaliação inicial e contínua, porque quando o paciente sofre queimadura, a queimadura costuma enrijecer a área da pele, mas por dentro, órgãos moles, por exemplo, causar inchaço, e com esse inchaço dificultar a passagem de ar pelas vias aéreas do paciente acometido de queimadura. E as condutas que devem ser utilizadas nesse caso são intubação, o posicionamento do paciente, terapia farmacológica e, se intubado, manter a fixação do tubo. Em relação à respiração, deve avaliar a questão da queimadura versus a parede torácica, porque a sensação que a queimadura no tórax causa no paciente é de vários cintos de couro apertando ele. Então, nesse tipo de caso, é indicado a escaratomia, que é um procedimento cirúrgico que faz incisão na queimadura para que melhore ali a expansão torácica, para que o paciente consiga respirar e manter o nível de respiração normal. Em relação à circulação, deve-se atentar a ferir sempre a pressão arterial do paciente, avaliar a circunferência das queimaduras e colocar catéter endovenoso de grande calibre, né, calibroso.
E isso é para exigência para queimaduras que atingem a partir de 20% do corpo. Se não for possível, dependendo de como a lesão da queimadura, se o paciente está muito queimado, não é possível fazer catéter endovenoso, é necessário, é indicado realizar acesso intraósseo. Em relação à incapacidade, temos que nos atentar que quando o paciente inala toxinas, algumas toxinas, quando inaladas, elas causam importantes disfunções neurológicas. Então, é necessário avaliar qual o nível de capacidade que o paciente se encontra. Identificar e imobilizar fraturas de ossos longos e providenciar a mobilização da coluna vertebral. Suspeita de lesão. E, por último, é necessário expor o paciente, expor totalmente ele no ambiente, tirar a dor de qualquer acessório que ele e com a paciente que tem queimaduras de maior risco de hipotermia, é necessário cobrir. Tem que se atentar que, se o ambiente está favorável para a equipe socorrista, ele pode não estar ao paciente, porque uma das características da queimadura é causar hipotermia. Bom, então a avaliação secundária não é diferente de uma avaliação que seria causada por um trauma, por exemplo, ou qualquer outra gravidade de primeiros socorros. A primeira coisa que a gente deve fazer é um exame céfalo-caudal muito bem feito, e aí depois estimar o tamanho dessa queimadura, porque vai ser necessário para depois a reposição volêmica estimar quanto por cento do corpo foi queimado. Então, utiliza-se geralmente a regra dos 9, que para grandes áreas do corpo, considera-se que ela equivale a 9% da parte do corpo, e essa regra não é utilizada para crianças, porque as crianças mudam de tamanho muito rápido e é mais difícil de mensurar a quantidade exata. O curativo é feito antes do transporte, porém é um curativo que não deve ser usado qualquer tipo de pomada, de toalha molhada, nem nada disso. É só um curativo seco e estéril. Pode ser um pano que esteja limpo e seco, só para proteger a pessoa mesmo da hipotermia. E aí a gente faz uma analogia também com o dente que tem a cárie, né? Quando o dentista vai passar aquele ventinho assim, você vai se sentir, sabe, muito sensível. É como se fosse assim a pele do paciente queimada. Então tem que cobrir ele para que ele não sinta a corrente de ar, nenhum tipo de fluxo de ar. Aí muitos socorristas ficam inclusive frustrados com isso, de nossa, não vou fazer nada, só vou cobrir. Mas isso já é muita coisa, porque você está protegendo o paciente da dor, dessa sensibilidade que fica muito evidente. E aí o transporte é feito primeiro para o centro de trauma, que é um pouco mais perigoso, de dar mais prioridade para o trauma, caso ocorra, né? E depois para o centro de queimados. Pode passar, por favor. E aí esse aqui, então, é o gráfico da regra dos 9, né? Uma figura que exemplifica lá o tórax, né? 18%. Acho que dá para ver bem na imagem, né? As pernas, né, 18%, porque são 2 vezes 9, que são áreas muito extensas, né, a coxa seria a área da coxa e tudo mais, são 9%, depois do joelho para baixo do pé, mais 9%, e assim vai. E aí o períneo e palmas das mãos é 1%, que considera a cabeça mais 9%, e aí ali da criança já não é tão fidedigno, né, já é, por exemplo, na Verne já são 13,5%, e essa é uma criança considerada grande. Crianças menores e os valores já são diferentes ainda. Por isso que ela não é tão usada para crianças. Pode passar. O tratamento, então. O tratamento é feito para interromper o processo da queimadura, né? De tentar interromper o fluxo de calor que está passando pela pessoa. E a gente sabe que um corpo que está em calor tende a ofertar calor para outro que esteja mais frio. Então, a necessidade é que coloque uma água em temperatura ambiente, não uma água fria, porque uma água em temperatura ambiente já vai estar mais fria do que a própria queimadura.
Então é necessário que esse calor evapore e que vá procurar outro corpo para se alojar, que não seja o corpo do paciente. E aí, como a Thalita já disse, retirar joias e adornos, porque essas coisas são condutores de calor e elas podem continuar queimando o corpo do paciente. Inclusive, se for anel, o anel pode ficar preso, porque depois de um tempo começa a inchar, né, o tecido, e aí vai garrotear o dedo e tudo mais, e tem esses problemas. Então, retirar as joias e adornos, as roupas também. E aí você protege a pessoa com aqueles cobertores, né, que a gente vê muito em filmes, como se fosse um papel alumínio, chamam curativo de Mylar, né, que a gente precisa colocar na pessoa para ela ficar quente e aquecida, não com a roupa dela, de preferência. E aplicar curativos estéreis e não aderentes, como eu já disse, porque ainda é avaliação secundária, né? Então, outras pessoas ainda vão avaliar para fazer mais curativos futuramente. Então, não passar nenhum tipo de pomada, não, senão vai ter que retirar depois e fazer tudo de novo. E colocar somente um pano limpo e seco. Pomadas tópicas e antibióticos convencionais não devem ser aplicados. Então, a gente coloca curativos como esse aí da imagem, né? Que é uma coisa que é fácil de retirar, que não adere tão bem assim. Mas ele tem uma potente ação antimicrobiana e com alginato de prata, que é potente para ações com queimadura. Que é como dizer no último tópico, né? Curativos revestidos com antimicrobianos, que são esses. Inclusive, eles são super leves e dobráveis, né? Então, não é muito utilizado em campos de batalha, exército e carnicários, enfim. Porque ele é leve e fácil de transportar. Pode falar. Dá para cobrir o corpo todo também. E aí, então, a gente tem que falar da reanimação volêmica, que é uma coisa super importante na avaliação secundária e no tratamento. Porque, para evitar o choque hipovolêmico, como que funciona a reanimação volêmica? Você precisa entender que o paciente é como se fosse um balde que está furado. Ele perdeu muito líquido e ele ainda vai perder muito mais com a evaporação e suor, enfim. Então, você tem que entender como se ele fosse um balde furado. E aí, você precisa encher esse balde. E aí, eu vou explicar como. A perda de calor, então, vai causar edemas e perda pela evaporação no local da queimadura, como eu já disse. E a solução deve ser feita com Ringer lactato, que é o mais recomendado, para que não ocorra uma acidose hiperclorêmica. Então, a gente vai fazer o cálculo pensando lá na fórmula de Parkland, que diz o seguinte: são 4 ml de solução, no caso de Ringer lactato, vezes o peso da pessoa, vezes a quantidade da porcentagem que ela teve de área queimada. Exemplo, 4 ml para uma pessoa que pesa 80 quilos. Vai anotando, se tiver ruim, vai anotando aí para acompanhar. 4 ml, uma pessoa que pesa 80 quilos, vezes 80 quilos, e que ela teve, por exemplo, 30% do corpo queimado, vezes 30. O total disso, todo multiplicado, esquecendo o que é a porcentagem de ml, enfim, só multiplica, vai dar 9.600 ml. Isso é o que a pessoa precisa receber na reanimação volêmica em 24 horas, para que ela não choque. E aí também é necessário que essa pessoa receba, nas 8 primeiras horas, metade dessa quantidade. Então, metade de 9.600, perdão, são 4.800, que é o que ela precisa receber em 8 horas. Então, em 8 horas ela precisa receber isso. E não são 8 horas a partir de que chegou o socorro, são 8 horas a partir de quando ela se queimou. Então, por exemplo, em áreas que são remotas, assim, rurais, tudo mais, você tem que considerar lá quando a pessoa se queimou. A partir de lá, ela precisa receber isso. Vamos ver se não vai ficar muito confuso no final. Então, 9.600 você vai dividir para 2, que vai dar 4.800, certo? 4.800 ela precisa receber em 8 horas. Então, você vai pegar os 4.800 e dividir por 8 para saber quanto que ela precisa receber em cada hora. Vai dar 600 ml, certo? Então, em cada hora, ela vai precisar receber 600 ml dessa solução de Ringer lactato.
E aí, nas outras 16 horas, para completar as 24, ela vai receber esses outros 4.800 que faltam para completar os 9.600. Então, serão 4.800 dividido por 16, que vai dar 300 ml. E aí, no total do dia, das 24 horas, ela recebeu esses 9.600, porém com essa ênfase nas 8 primeiras horas, que são mais críticas. E aí eu volto lá no exemplo do balde. Se o balde está furado, a gente precisa colocar uma quantidade de água muito grande primeiro, para ele encher. E aí, depois do furinho, vai descendo devagar, então a gente vai completando mais devagar. Compreende? Como se fosse assim, o exemplo do balde. E aí também tem a regra dos 10 para ressuscitação de queimaduras, que daí não usa essa relação de Parkland, usa a regra dos 10, que é... Então, a regra dos 10 consiste em a quantidade da porcentagem de área queimada aproximado a um múltiplo de 10. Por exemplo, queimou 37% da área corporal do paciente. Então, você vai arredondar para 40 e vai multiplicar por 10. Então, vai dar 400. Então, isso é o que ele tem que receber a cada hora. Porém, isso só vale para pessoas entre 40 e 70 quilos. A partir de 70 quilos, você adiciona mais 100 ml. É isso. Essa é a regra dos 10. Qual que é mais certo? Não sei. Não é que eu não sei, é que depende da variável, né? Depende de como o paciente está reagindo, depende de qual você se sente mais seguro para fazer, qual você considera que é mais interessante. Então, não tem certo e errado. E aí, os doentes pediátricos, então, precisam receber o soro que contém a glicose, porque a gente sabe que eles têm uma taxa menor, né? Uma taxa metabólica maior, na verdade, então eles precisam receber esse soro com glicose. Pode passar. Bom, aí nós precisamos de trazer alguma tecnologia inovadora para o tratamento, né, de queimaduras. Pensando no uso da pele de tilápia do Nilo, que foi uma tecnologia descoberta aqui no Brasil por um cientista brasileiro, e ele relata que aqui no Brasil nós ainda temos um déficit, né, no tratamento de queimaduras. Geralmente é feito com curativos, né, pode-se usar pomadas, né, ou não, mas geralmente não é feito com pele, seja ela animal ou humana. E já países mais desenvolvidos, eles fazem esse tratamento com pele. O uso da pele de tilápia do Nilo foi descoberto pelo cirurgião Marcelo Borges, e ele estava assistindo uma reportagem e viu que a maioria das peles de tilápia eram descartadas lá em Pernambuco. Então, ele resolveu utilizar essa pele para fazer o tratamento de queimaduras. E é uma opção muito boa, é uma tecnologia muito boa para tratamento de queimaduras, tanto pela característica, né, da pele, pelo custo, quanto pelos benefícios que ela traz ao paciente. Você não precisa ficar trocando toda hora, ela adere bem à queimadura, tem uma quantidade boa de colágeno que vai ajudar na renovação daquele tecido, além de fazer com que o paciente perca menos líquido. Aí nós vamos falar também sobre alguns tipos especiais de queimadura, alguns tipos específicos. Vamos começar falando sobre a queimadura por eletricidade. As queimaduras por eletricidade, elas têm uma característica de que as lesões, elas são maiores na parte interna, ou seja, a pessoa, ela tem a parte superficial, a parte de fora, tem um contato leva o choque e esse choque ele vai irradiar pelos tecidos da pessoa. Então, na parte interna do corpo da pessoa, essa lesão vai ser maior do que aparentemente dá para ver por fora. Nas queimaduras por eletricidade, ocorre um aumento na liberação de potássio e hemoglobina devido à destruição dos músculos. A liberação do potássio vai causar arritmia cardíaca e da mioglobina vai causar insuficiência renal. Devido à liberação da mioglobina e essa possível insuficiência renal, é necessário que esse paciente faça a reposição volêmica em grande quantidade para evitar essa insuficiência renal e diluir essa mioglobina. Os doentes devem ser transportados com sonda vesical de demora
e deve ser administrados fluidos e bicarbonato de sódio para diluir essa mioglobina e evitar que ela cause danos lá, né, nos rins. O doentes com queimaduras por eletricidade pode ter lesões mecânicas associadas. Devido ao fato do choque, pode ser que a pessoa quebre algum osso ou cause outra lesão mecânica associada. Outra queimadura são as circunferenciais. Como a Thalita falou, né, ela falou na parte que ela explicou, as queimaduras circunferenciais no tórax podem contrair a parede torácica e impedir que a ventilação, que o paciente ventile. Então, é necessário realizar as escarotomias para que o paciente tenha mobilidade dessa parte do tórax. Nos membros inferiores e superiores, essa queimadura circunferencial vai causar um efeito de torniquete. Outros tipos de lesões são as lesões por inalação de fumaça. Existem 3 tipos de lesão por inalação de fumaça. São a lesão térmica, a asfixia e a lesão pulmonar tardia induzida por toxina. A lesão térmica tem 2 tipos, que é a causada por ar quente seco e a causada por vapor, pelo ar quente úmido. Geralmente, as lesões causadas por ar quente seco, elas conseguem ser resfriadas, o ar quente seco ele consegue ser resfriado pelo corpo mais rápido, então ele não vai atingir a parte inferior das vias respiratórias, vai atingir mais só a parte superior, porque o corpo consegue resfriar esse ar antes que ele chegue à parte inferior. Já a lesão térmica por vapor, ela tem tendência a danificar também as vias aéreas inferiores, devido ao vapor ter mais capacidade térmica. Já as lesões por asfixia, elas são causadas principalmente pelo cianeto de hidrogênio e monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele vai se ligar à hemoglobina e vai impedir que o oxigênio se ligue, impedindo que esse oxigênio seja transportado pelo organismo, distribuído para os tecidos. Então, é importante para o tratamento de asfixia por monóxido de carbono iniciar a oxigenoterapia. Por a oferta de oxigênio vai fazer com que o oxigênio seja tenha aquela competição entre o oxigênio e o monóxido, e vai ocorrer que o oxigênio vai se ligar mais à hemoglobina, e esse monóxido vai ser liberado, vai ser eliminado. É importante também na avaliação por a inalação de fumaça, se a pessoa tem suspeita de inalação de fumaça, se está em algum incêndio, sempre fazer a avaliação com o oxímetro, porque pode ser que fazer a inalação com o oxímetro, fazer a avaliação da pessoa com o oxímetro para ver se a saturação está boa, pode acabar enganando, porque o oxímetro ele vai avaliar por colorimetria o complexo hemoglobina e oxigênio, e o monóxido de carbono com hemoglobina, eles são parecidos. Então, no oxímetro, a saturação pode estar normal, mas a pessoa não vai estar saturando bem devido ao monóxido. Então, é necessário usar o coxímetro para fazer essa avaliação. O cianeto de hidrogênio, ele vai impedir que o oxigênio seja absorvido pelas células. Então, é necessário usar algo que venha desativar esse cianeto. E é usado, então, a hidroxicobulamina para fazer essa desativação, fazer com que esse cianeto não funcione mais e seja eliminado. E o oxigênio consiga entrar para dentro da célula. A lesão pulmonar tardia induzida por toxina, ela é uma lesão tardia, como o nome fala. Ela tem um período de lua de mel, que vai demorar um tempinho aí para a pessoa apresentar sintomas. E ela vai, devido à característica mesmo da fumaça, essa lesão pulmonar tardia, ela é causada pela essa poeira causada pela fumaça, que vai entrar pelo pulmão da pessoa e vai danificar os cílios das células do pulmão, impedindo que essa pessoa elimine tanto essa poeira, elimine as secreções, e vai causar uma irritação e a morte dessas células. E com o tempo vai se agravando, então é necessário fazer um tratamento
prévio, né, antes que agrave. Deve-se determinar a necessidade de intubação orotraqueal lá na avaliação primária e monitorar a perviedade da via aérea. Outro tipo de queimadura é a questão do abuso infantil. 20% dos casos de abuso infantil é resultado de queimaduras intencionais. São as queimaduras intencionais e é um caso, as queimaduras intencionais são bem comuns em crianças de 2 anos. Elas têm algumas características. É importante que a pessoa que atenda essa criança, ela esteja atenta para essas características. A queimadura intencional, ela tem uma diferença da queimadura acidental. Elas geralmente têm uma borda linear, né? Quando a pessoa coloca a criança, né, na banheira, na água quente, ela vai ficar uma queimadura linear, uniforme. Já acidental, ela vai causar respingos, não vai ser tão uniforme. Então, é importante ficar atento para cada tipo de queimadura. A queimadura por contato também pode ser encontrada. Nas queimaduras de contato é a mesma forma. Geralmente, a criança, quando ela sofre uma queimadura por contato, por exemplo, com o ferro de passar roupa ou outro objeto quente, essa queimadura ela vai ser mais uniforme e vai dar para perceber que ela é mais uniforme, mais linear, perceber a pele que está queimada da pele que não está queimada. Já na acidental, geralmente a pessoa puxa o braço, tira o braço e ela não vai ficar tão uniforme. As queimaduras por radiação. A queimadura por radiação, sua gravidade depende do tanto que o organismo vai absorver aquela radiação. E dependendo da absorção, maior a lesão. A exposição pode ser no ambiente de trabalho ou incidente industrial e deve-se atentar-se às prioridades imediatas, como primeiro avaliar a proteção da cena para que o profissional de saúde possa entrar naquela cena para fazer o atendimento, retirar o doente da origem da contaminação, tirar as roupas contaminadas e lavar o paciente com água. E a questão da síndrome aguda da radiação, que são sintomas que vão causar nas pessoas, sintomas sistêmicos que a pessoa vai ter após ter contato com a radiação, como náuseas, vômito, dor abdominal, entre outros. As queimaduras químicas são causadas por agentes químicos, como os ácidos básicos, podem ser orgânicos e inorgânicos. A gravidade dessa queimadura ela vai depender da natureza do produto, da concentração, a duração do contato, a duração com que esse produto ficou, entrou em contato com a pele da pessoa e o mecanismo de ação. Os agentes químicos ácidos, eles agem através da necrose coagulativa. Ele vai atingir a pele e vai causar uma coagulação e vai impedir que esse ácido ultrapasse para barreiras mais fundas. Vai ficar uma barreira lá coagulada, que é a pele que coagulou inicialmente, e vai impedir que esse ácido passe para a profundidade da pele. Já os agentes químicos básicos, eles agem por necrose de liquefação. Então, ele vai liquefazer a pele e vai atingindo camadas cada vez mais profundas, diferente do agente químico ácido. O tratamento pré-hospitalar deve também manter segurança pessoal e da cena, deve-se identificar qual é o agente químico, retirar todas as roupas do paciente e fazer o enxágue, a lavagem desse paciente. É importante se atentar de que essa lavagem ela não seja só uma lavagem com 1 litro, 2 litros de água, é porque você vai acabar espalhando o produto pelo corpo do paciente ao invés de tirar esse produto. Então, é necessário que utilize bastante água para que haja mesmo a eliminação desse produto. Para fazer essa lavagem, pode ser feita mesmo na maca, e uma maneira assim, interessante de se fazer é colocar o paciente na maca, elevar ela assim, de uma maneira um pouco verticalmente, e colocar um saco de lixo, né, na ponta e escorrer, né? Jogar água no paciente e essa água vai escorrendo para o saco plástico. As queimaduras químicas dos olhos, elas também devem ser irrigadas, é a mesma forma como a que ocorre no corpo, deve ser irrigadas, feita a lavagem. E essa irrigação, ela deve ser contínua. Para isso, são utilizadas lentes de Morgan, que está na imagem,
em azul para fazer essa irrigação do olho. Coloca como se fosse uma lente mesmo no olho, e essa lente vai o soro na outra ponta e vai irrigando o olho continuamente. E como considerações finais, trouxemos que o conhecimento em torno das práticas de saúde voltadas para o atendimento de urgência e emergência a pacientes com queimaduras é fundamental, possibilitando que os profissionais e enfermeiros estejam aptos para desenvolver uma assistência resolutiva humanizada e de qualidade. Estimular a busca do conhecimento sobre a assistência a pacientes com queimaduras é de suma importância para conhecer os recursos disponíveis com o avanço das tecnologias e prestar uma assistência holística, humanizada e resolutiva. As educações em saúde com a população frente ao manejo inicial das feridas é de suma importância, como a não colocação no gelo, e procurar as unidades de saúde ou acionar o SAMU para que de imediato seja realizado a prestação da assistência, fazendo com que não ocorram as lesões tardias. Então, queremos agradecer imensamente pela atenção e necessitando de qualquer orientação, se ficar qualquer dúvida, estarei deixando disponível na descrição o e-mail para contato. E segue as referências. Tchau, tchau. Eu sou a Carolina, sou aluna da UFMT daqui de Cuiabá, e eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência de ter queimado com café. Então, eu tinha virado a garrafa, né, a água fervendo com o pó do café direto no meu braço, de forma que não pegasse no meu corpo, né? Que aí foi preferível, né? Ser o braço, menor superfície, enfim. E aí, fomos pro hospital. E quando cheguei no hospital, a sensação que eu tinha era que a minha mão continuou queimando por dentro, né? Tipo, mesmo tendo passado água corrente, passado hidratante e ter tomado remédio já em casa, nada resolveu. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu fui correndo pro guichê, onde eu falei, olha, minha mão tá queimada, eu preciso, né, de atendimento rápido e tal. E aí eu entrei pra sala de triagem, a enfermeira me deu a pulseirinha laranja, né? E ainda assim tive que esperar em torno de uns 20 minutinhos aí. Quando eu entrei pro consultório médico para ser consultada, o médico me prescreveu umas medicações, tal, analisou bem, era de 1º grau nessas regiões, assim, mais afastadas, né, do polegar, e de 2º nessas regiões, dá até pra ver que tá mais escura, nessa região mais aqui do pulso, do dedão, né, e enfim, chegou a fazer feridas e abrir umas vesículas na região onde foi 1º grau, mas criou muitas bolhas quando foi na de 2º. E aí o médico então me prescreveu, e uma coisa que eu fiquei intrigada foi que nesse momento que a gente percebe como a comunicação entre as equipes, a equipe interprofissional, né, é muito, muito pertinente, muito adequada. Por quê? Meu namorado é leigo nessa coisa de saúde, né? Então, ele não entende muito bem. Por exemplo, entregaram um papel para ele e aí ele, meio apavorado, só pegou o papel e ficou segurando. E aquela ali era a minha prescrição, né? De medicação. E ninguém, tipo, deu uma diretriz para ele. Olha, leva na equipe de enfermagem, né? E aí, entrando lá, na parte da enfermaria, depois de toda a prescrição e tal, meu namorado continuou com o papel na mão. E aí, passaram uma sulfadiazina de prata no meu braço, né, na região da queimadura, e colocaram um bloquinho de gelo por baixo, um bloquinho daqueles de marmitinha, sabe? Colocaram, e aí foi o que deu uma melhorada, assim. E aí eu, esperando a medicação.
E aí a médica não explicou para ele que era para ter levado e a equipe de enfermagem também não conversou, não perguntou nada, enfim. E aí ele tá ali com aquele papel na mão e eu ali morrendo de dor, até que veio a enfermeira, acho que uns 40 minutos depois, contando que ela e a médica estavam brigando, mas não brigando, né, mas discutindo. Doutora, você não mandou a medicação. A doutora, eu mandei sim, eu não tô louca, né? E é a medicação lá, esperando pra ser feita, e eu lá sentindo dor e o papel lá com a gente. E aí me passaram citoprofeno e tramal, né, pra eu infundido usar. E depois não resolveu nada, assim, não me deu assim, não adiantou muita coisa. E aí depois passaram morfina. E aí por fim falou, ó, não tem mais o que fazer, eu tava continuando sentindo dor. A morfina, eu falei assim, nossa, é agora que eu vou dormir, né, e não vou ver o mundo acabando. Mas eu só fiquei no grau, muito grogue, e a dor continuou ali. Não diminuiu muito minha dor, não. Tava, assim, bem complicado. E aí foi isso. O que eu percebi ali de ponto-chave essencial é a comunicação entre as equipes, é a comunicação e ver que o paciente e o acompanhante nem sempre eles estão preparados, né? Nem sempre eles têm entendimento sobre algumas coisas e o importante também é a orientação quanto às medidas, né, que serão tomadas, o manejo do paciente e tal. E explicado muito bem, né, tanto para o paciente quanto pro acompanhante, que o acompanhante também é um ponto-chave, né. Tchau, tchau, muito obrigada.